Olá, seja cordiais saudações, se quer dizer, cordiais saudações na bendita paz de nosso Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma edição, ou a edição do Espírito de Vida aqui no Mateus com Mateus Mutola, que vai ao ar sábado assim, quando são pontualmente 19 horas aqui na República de Moçambique. Hoje vamos continuar entrar na nossa terceira parte a conversar sobre este tema que é a luz dos homens. Se é a primeira vez que entrar em contato conosco aqui, acompanhar em particular esta conversa, este tema, recomendo que volte para aqui no canal, vai ver o vídeo da semana passada e também das lives anteriores para que melhor possa se sintonizar ou sincronizar assim que é naquilo também que é tratar, que é para não ficar perdido, pois este tema aqui é de suprema importância. Veja só que está na terceira parte, então tem a primeira, tem a segunda e esta então é a terceira parte. Portanto, após esta conversa, esta live, volte aqui no canal mesmo e procure ver a segunda parte também, a primeira, para melhor sintonizar-se conosco, ou sincronizar-se, ou situar-se daquilo que é a conversa em torno deste tema magnífico que é a luz dos homens. Na semana passada, eu pude ver que alguns de vocês ficaram totalmente chocados com o que eu ia falar e confesso que não é para menos, não é para menos, não é para menos. Por isso que nosso objetivo aqui é despertar espíritos ou edificar espíritos transformadores de gerações. Por isso, fazemos questão, com a graça de Deus, ir ao ar sábado sim, quando se forem totalmente 19 horas. Semana passada, nós aqui falamos em torno daquilo que é este ser que é você, não é? A sua movimentação, o movimento do espírito para o físico, quando você sai do mundo espiritual e vem para o mundo físico, vimos que com clareza, na luz da palavra de Deus, que você esteve num ponto de existência e foi movido para um outro ponto de existência. E vimos que para este ponto onde você está aqui na Terra agora, o teu sucesso está interligado com aquilo que é são modos vivendos ou que sustentava você no outro lado onde você estava, que é praticamente a luz, aquilo que a Bíblia chama de a verdadeira luz ou a luz dos homens. Portanto, é em torno desta verdadeira luz, a luz dos homens, que estamos aqui a conversar nessa plataforma Espírito de Vida Oficial com Mateus Mutola, mais uma vez que vai ao ar sábado sim, quando forem pontualmente 19 horas. Lembre-se do nosso acordo, hoje permanece também. Peço para que partilhe esta conversa com pelo menos 5 pessoas. Tenho certeza que você conhece 5 amigos, amigas, ou até 5 grupos no qual tem inserido, que poderá partilhar esta conversa, mesmo aí no campo de mensagem, pode sinalizar, colocando nomes de alguns amigos seus, internautas, que serão notificados pela plataforma e então serão conduzidas aqui ao canal. Basta clicar no seu próprio nome, então vão receber convite e virão para aqui e serão também alimentados com as conversas que correm aqui no canal Espírito de Vida Oficial. E para hoje queremos continuar e vamos falar de algo interessante, aquilo que é a pré-existência de João Batista. Aliás, já vimos isso, mas vamos falar aquilo que foi a conversa a conversa entre João Batista e Jesus antes deste nascer. Então, estiveram um momento interessante esses dois. E lembra-se que a nossa conversa está baseada no livro de São João, o Evangelho de São João, que é o capítulo 1, capítulo 1, sim, versos 1 a 14. Nós não lemos todo aqui essa passagem toda por conta do fator tempo. Como sabe, não gostamos aqui como equipe de manter você aqui no ar por muito tempo, porque cada minuto conosco aqui é super transformador. Cada minuto está impregnado de revelações profundas, então você precisa de tempo para poder meditar, para poder assimilar essa informação toda, e não somente ter informação, mas sem o seu sistema assimilar. E, portanto, toda semana eu encorajo que leia uma vez, pelo menos 2, 3 vezes, se puder, mas pelo menos uma vez, dar-se um dia para ter uns 10 minutos, não é? Se puder, para ler aqui João capítulo 1, versos 1 a 14, ler devagar, meditar, em particular fazer um casamento entre a sua leitura e meditação, quando estamos aqui a conversar, ou a trazer aqui no canal Espírito e Vida. Então, para falarmos daquilo que foi o encontro de João Batista, ou pré-encontro de João Batista, ou do autor do livro de João e Jesus, nos é retratado nos versos 6 a 8, aqui no capítulo 1 de São João. Eu vou ler. Aqui vem assim: houve um homem enviado de Deus,
cujo nome era João. My God. Só aqui já há muita revelação. Deixa eu passar para aqui a Bíblia, por aqui à minha frente. Talvez aqui possamos ver melhor. Veja só, estou a ler a Bíblia aqui. Meu Deus, meu Deus. Só aqui nesse versículo o céu já se abriu e estou a receber muito download aqui do Espírito Santo. Veja só o que ele diz. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. E continua no verso 7. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Veja só, diz assim, este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Veja só, no verso 6, diz assim que houve um homem, não é? Um homem. Quando diz um homem, é diferente de dizer o homem. Um homem, não é? Se diz um homem, é porque pode haver dois, pode haver três. Então, este um foi tirado de um certo número. Foi tirado do 10, número 10. Então, 10, então, tiramos este de 1 para enviarmos. Não sei se me entende. Então, um homem enviado. E acho que já vi semana passada quando vimos que dizia assim que existem homens enviados para a terra e há homens não enviados. Então, João é um daqueles homens que foi enviado. Então, diz que houve um homem. Então, Deus foi lá onde estavam os homens, pegou um deles e enviou, que é João Batista, que é João aqui, o autor deste evangelho. Então, houve um homem, verso 6, enviado de Deus. Se o homem foi enviado de Deus, então há homens que não são enviados por Deus, ok? O nome dele era João. Este veio, verso 7 fala daquilo que é o propósito de João. Diz, este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Então, João tinha a missão de dar testemunho sobre esta luz, a fim de que toda pessoa que recebesse o testemunho de João fosse ou cresce. E verso 8 diz o seguinte, não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Veja só, no verso 7 diz assim, e este veio para testemunho, para que testificasse da luz. Não, o propósito de João era dar testemunho sobre a luz, para que as pessoas que ouvissem o seu testemunho e recebessem o seu testemunho, então crescem que de verdade este é a luz principal, a luz da vida, a luz verdadeira. Então, para que não houvesse equívocos, aqui no verso 8, ele diz assim, não era ele a luz. Isto é, João não era aquela luz. O João não era a luz da vida. Mas para que testificasse da luz. Então, diz que João não era a luz da vida, mas veio para testificar da luz da vida. Atenção, se eu disse assim, se ele diz aquela luz que é a luz da vida, como vimos na semana passada, no verso 9, chamou de a luz verdadeira ou a luz eterna, a luz da vida. Logo está a dizer assim que João também era uma luz, só que João não era aquela luz da vida. A Bíblia diz assim, não era ele a luz, ele não era a luz, que este a qualifica a luz, é a luz, que luz é essa? Ele não era a luz da vida, ele era sim uma luz, mas não na dimensão da luz da vida, ele não era aquela luz, ele era luz, mas não aquela luz. Não sei se dá para perceber, parece um jogo de palavras, mas não é. Não é. Não é. Ele não era aquela luz, mas veio para testificar, testemunhar da luz. Interessante. Agora, isso quer dizer que João, este João aqui, se encontrou com Jesus no formato espírito. No formato do espírito, ou espiritual, João teve um encontro com esta luz. E neste encontro que eles tiveram, este espírito era luz. Tiveram um encontro. Aqui, ele fala de Jesus como ouviu no céu
ou no mundo espiritual como luz. Isto é, João, quando narra estes versos 6, 7, 8, ele está a falar de que viu Jesus no mundo espiritual. E naquele mundo espiritual, Jesus tinha a forma, não sei como chamar, não sei se diria formato, porque Jesus era luz. Ele viu a Jesus, mas Jesus era luz. Tinha não sei se diria aparência, o formato, não sei como explicar. Ele era luz. Quando olhou, não viu carne e osso. Viu luz. Viu luz. Não sei se me entende. Ele viu luz. Então, no formato espírito, Jesus é ou era luz. João viu, quando viu Jesus no formato espírito, viu luz. E, obviamente, soube que era Jesus. Então, ele veio, ele fala de Jesus aqui nesse versos e no capítulo 1, de Jesus no formato no qual ele viu a Jesus, que é luz. Não sei se me entende. Então, João conheceu a Jesus como luz, mas quando vieram à Terra, mundo físico, ele não pôde reconhecer a Jesus porque perdeu a memória. Quando estavam nos céus os dois, João olhou para Jesus e reconheceu: esta é a luz, é a luz, é a luz da vida, é a luz eterna, é a luz verdadeira, como narra no verso 9. Então, estiveram juntos. Então, no mundo espiritual, quando se encontraram, João viu a luz e soube que esta é a luz verdadeira. Só que, quando vem para a Terra, se encontram aqui na Terra, lembra-se, João já não se lembrava mais de que esta luz que eu vi na eternidade quando estávamos juntos. Aqui fica aquela questão que eu fiz na primeira edição dessa conversa. Se você sempre existiu, por que então não se lembra de nada? O que aconteceu? Onde você estava? Não se lembra de onde estava, se tinha nome ou não, o que fazia. Parece que teve um apagão. Afinal, como é que isso acontece? Aconteceu com João aqui. João, no outro lado, viu Jesus. Viu que ele era luz. Viu ele em formato de luz. E soube que é a luz da vida. Mas quando cruzam-se aqui na Terra, João não se lembra mais. Por isso que até se lê quando são a palavra, ele manda seus discípulos perguntarem a Jesus se ele é aquele que Deus tinha prometido ou temos que esperar para um outro Messias. Foi quando diz Jesus: vão e digam a João que vocês ouvem e veem. Começou a fazer curas milagrosas. E diz então: vão contar a João que vocês ouviram e também viram. Então, João não se lembrava, estava duvidoso, questionando: é ou não é? É ou não é? Por quê? Perdão, por quê? Porque quando eu e você nascemos, há um acordo que fizemos com Deus na eternidade. Vamos à Terra, sim, e vamos recomeçar a nossa relação. Mas para tal, temos que perder a nossa memória. Isto, temos que esquecer o que éramos, o que fazíamos, onde estávamos antes da gente entrar no ventre da nossa mãe. Fiquem à vontade. Eu sei, como eu disse para vocês, esse canal é totalmente diferente. E eu sei que já estão aí a pegar a cabeça, a coçar. Se tem um espírito muito religioso, já está entrando convulsões dentro de si. Porque, de facto, nesta página há muito choque. Muito choque mesmo. Eu sei que as pessoas estão chocadas. Estou a ver comentários aqui. E yeah. É por isso que eu peço mesmo que partilhe. 100 pessoas só. E também, como sempre pedi, que durante a semana meditasse nos textos principais que a gente aqui apresenta para si, que é para certificar que também aqui é transmitir para si que está plasmado ou preconizado, ou escrito, se quiser ainda, na palavra de Deus. Então, por favor, medite sobre este assunto, medite e leia este texto principal, que é João capítulo 1, versos 1 a 14, porque é aqui de onde vem toda essa revelação, esta luz. E eu sei que está chocado. E, aliás, peço até que escreva aí nos comentários: estou surpreso, estou chocado, e partilhe comigo, na verdade, o que é que está a ser um uau para si na conversa 2, ok? Combinado? Muito bem. Então, João, quando veio para a Terra, perdeu a memória, não se recordava mais. É por isso que quando ele, volto a repetir, ouviu a voz de Jesus, veja só, estando ainda no ventre de sua mãe, João vibrou, porque reconheceu a voz de Jesus. Ele reconheceu
a voz de Jesus. Lembra-se quando Maria e, como chama? Maria e Isabel cruzaram-se. A Bíblia diz que João, no ventre da mãe, chutou, acordou, vibrou. Por quê? Porque ele, em parte, ou em grande parte, ele não só ouviu, como reconheceu a voz de Jesus. Quando as mães, ambas grávidas, cruzaram-se. Ele reconheceu a voz. Mas é curioso que, quando ele nasce, quando sai do ventre, pensei eu, na altura não havia cesariana, acho que era tudo só parto normal, canal normal da mulher. Então, no ventre, João reconheceu a voz de Jesus. I know this guy. I know this guy. Pum, celebrou. Pum, regozijou. Pensou também que não só reconheceu a voz, como também sabia qual seria a missão de Jesus aqui na Terra. Então, celebrou a perceber que, ei, afinal de contas, o Messias já está aqui, está aberto. Ele pulou. Mas, quando nasceu, já com o ventre, digamos, lhe empurra, lhe tira, ou lhe cospe, ele sai. Naquele instante que ele sai, cabeça, pum, sai, ele perdeu a sua memória espiritual. Que em algum momento teve que mandar, como eu dizia, mandar perguntar se Jesus era o tal, ou se devia se esperar por um outro. Ele esqueceu por completo. Eu acho, em grande parte, por isso que alguns casos, aliás, em muitos casos, bebês quando nascem a chorar, porque acho que ganham consciência de que perdi a memória, apanham um apagão e começam a chorar. Acho eu. E é por isso que no capítulo 1 do seu livro, João usa muito os verbos no passado. Aqui no capítulo 1. Ele usa muitos verbos principais no passado, porque narra coisas que aconteceram no mundo espiritual ou na outra vida. Se prestar bem atenção aqui no capítulo 1, todo o capítulo 1, mas em especial do 1 a 14, há de notar que os verbos principais estão no passado. Por exemplo, lembra-se na semana passada o verso 9 que diz assim: ali estava a luz. Está no passado. Está no passado. Verso 4 diz assim: nele estava a luz. Está no passado. Usa muito os verbos centrais no passado, porque está a narrar factos que aconteceram na outrora. Eu estou aqui, por exemplo, consigo, em dezembro de 2024, estou narrando para si um fato que aconteceu em junho. Então, vou usar os verbos principais no passado. Houve, aconteceu, disse, foi no passado. É exatamente isso que está aqui a fazer João. Ele, no capítulo 1, está a narrar factos que aconteceram no passado. Só no verso 1 diz assim: no princípio era o verbo. Não diz no princípio é o verbo. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Tudo no passado. Está a narrar fatos que já aconteceram. Não sei se me entende. Então, aqui diz que ele foi enviado para testificar sobre a luz antes de nascer. Atenção. Ele é comissionado, antes de nascer, vá à terra e seu propósito visa testificar sobre a luz. Aqui aprendemos que todo ser humano recebe uma comissão, um mandato, uma ordem, um propósito, uma missão, assim que é, antes de vir para a terra. Por isso que eu sempre disse que não existe pessoa que esteja a mais na terra. Todo ser humano é especial e o nosso ser especial está trancado na nossa missão, que na verdade é o nosso propósito de vida, que consiste em ser, ou naquilo que eu chamarei também, em outras palavras dele, a razão principal para a nossa existência. Nosso senso de importância, senso de valor, senso de significância está trancado nesta missão propósito, nesta missão especial. Está trancado neste propósito, nesta razão principal da nossa existência. Aqui diz que João inequivocalmente foi
foi enviado para a terra para simplesmente testemunhar desta luz. Essa era a missão dele e esta missão foi estabelecida, foi traçada, foi decidida, ele foi comissionada antes de estar no ventre da sua mãe. Então, toda mulher tem que saber que o bebê dentro de si já nasce com um propósito pré-definido, pré-estabelecido. E nós como pais, você como pai, eu como pai, você como mãe, se for mãe, tem que saber que minha missão não consiste em inventar missão, propósito para meu filho, mas procurar descobrir o que foi nele depositado na eternidade e então ajudá-lo a desenvolver. Porque a sua maior alegria no final do dia está trancada nesta missão específica e especial depositada dentro da criança antes ou da pessoa antes de nascer. Por isso, mais uma vez, aqui diz claramente que João veio, ele veio como uma testemunha. Agora, nota aqui, por norma, em sede de um tribunal ou de um julgamento, você não pode testemunhar algo que nunca ouviu, nunca viu e nem se envolveu. Isso é um crime terrível. É um crime. Não há como você ser arrolado em ser tribunal num assunto como testemunha se não viu do que se trata, não viu, não presenciou, não viveu o assunto. Não qualifica para ser testemunha. Não qualifica. Todo advogado sabe disso, não pode te arrolar como testemunha. E mais que te arrolem, há perguntas que o tribunal vai ter que fazer e o tribunal pode achar que você não qualifica, todo testemunha não qualifica. Não deve. Não deve. Por exemplo, não pode testemunhar familiar direto, de sangue, não deve, não se aceita. Irmão, primo, etc., sobrinho, não pode. Dependendo dos casos, mas normalmente não deve. E também não deve testemunhar, por exemplo, um advogado, um juiz não pode assumir um caso, não sei se é assim que se diz, em que está-se a julgar ou está-se a debater uma das pessoas, o acusado ou o que acusa, é só familiar direto. O familiar, não deve. Então, também se pode rolar uma testemunha que não viveu o assunto. Não ouviu, não viu, não viveu. Essa testemunha não qualifica. O tribunal logo chumba. Então, aqui diz assim, que João Batista veio como uma testemunha. Quer dizer, se ele veio como testemunha, é porque ele viu certas coisas, ou ouviu certas coisas, ou ainda pode ter vivido certas coisas. Por isso, é este ouvir e viver ou ter vivido que o qualificou para ser testemunho ocular de quem essa luz efetivamente é, ou era ou é, e o que veio efetivamente fazer aqui na Terra. Ele é enviado como testemunha. Em outras palavras, o juiz eterno, que é o Criador do universo, automaticamente, como juiz da eternidade, outorgou ou qualificou esta pessoa, ou aprovou João Batista, ou João neste caso, como testemunha real, verídica, certa para falar desta luz. Porque João interagiu de uma ou de outra maneira com esta luz na eternidade. Então, vê-se que ele veio primeiro antes da luz chegar. Veio preparar o caminho no deserto. Veio antepadamente. Por isso que se lê a condição, acho que ainda João, penso que é no capítulo 1 mesmo, deixa-me só confirmar aqui, capítulo 1, e penso que é verso 21, se salver, a Bíblia diz, quando ele viu a Jesus, ele diz, eis, de longe, diz, eis o Cordeiro do mundo, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele, quando viu, logo apontou-se, eis, ali, indicou. E quando ele falava, dizia assim, por exemplo, coisas interessantes aqui, como no verso 26, ele diz assim, diz, eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. No vosso meio está alguém, mas porque o tempo ainda não chegou, não tem como reconhecer. Então João já tinha a ideia, já tinha recebido a informação, talvez no seu espírito, de que o Messias, a pessoa, a luz já chegou, mas vocês não têm luz, ainda não têm clareza, ainda não estão iluminados, por isso não o conhecem. Ele diz, está no vosso meio, vocês convivem com ele, dormem com ele, caminham com ele, passeiam com ele, comem até com ele se calhar, mas porque ainda não chegou o tempo, não estão a conseguir reconhecê-lo. Estão a vosso meio, mas eu, my God. Ele diz ainda, perdão,
Diz, este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, veja só, vem após mim, que foi antes de mim, existiu antes de eu existir, do qual eu não sou digno de desatar a correia das alparca ou sandália. Então, melhor é não ler mais, porque cada vez que eu leio, o Santo Espírito dá mais luz, mais revelações. Então, vamos lá parar por aqui. Mas olha só, verso 15, diz assim, João testemunhou dele e clamou, dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Quer dizer, este que vem depois de mim, ele vem depois, nem depois de ter nascido, mas ele existiu antes de eu ter existido. Ele não tem fim. Ele é a luz da vida. Mas pronto, não vamos ler mais aqui, só para... Yeah, vamos parar por aqui, porque aqui há muita, sempre que eu leio aqui, estou a receber mais downloads, então não vamos fugir daquilo que é o foco central, a luz dos homens, mas lembre-se que João veio como testemunha, então você não pode testemunhar algo que não viu, não ouviu, não viveu, não presenciou. Seria tido como falsa testemunha, e se consegue pôr a pessoa ali naquela, não sei como chama, tribuna ali onde o juiz faz perguntas ao testemunho testifica, se percebe-se que é um falso testemunha ou de um falso testemunho, a pessoa pode incorrer pena prisional, uma pena prisional. Portanto, quão sério esse assunto é. Por isso, não é qualquer pessoa que pode ou deve ser rolado como testemunha de um caso em sede de tribunal. Ok? Então, a Bíblia diz assim, no verso 6, diz, houve um homem enviado, só para terminar, houve um homem enviado, não é? Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Então, aqui diz, houve um homem, não é? Enviado de Deus, quer dizer, então ele foi enviado por Deus, como eu disse, àqueles que não foram enviados por Deus. Ou se quiser, houve um espírito enviado por Deus. Como já sabem, a nossa ideia não é levar aqui muito tempo consigo, e nosso tempo já praticamente se esgotou. E estamos aqui a 27 minutos, então vamos parar por aqui nesta conversa. E quero apenas dizer muito obrigado, Canamão mesmo, pelo carinho da sua audiência. E obrigado por ter partilhado esta live. Se ainda não fez, você que não terminou 5 pessoas, partilha esta live para, no mínimo, 5 pessoas nas suas diversas páginas sociais, quer pessoas individuais como coletivas, falo de grupos neste caso, para que possam não só aceder a esta conversa, como também esta página, e que possam subscrever-se ou inscrever-se e pisar no sino de notificações para que possam ser notificados sempre que estivermos no ar hoje, por aqui uma matéria de carisma espiritual que possa ser do vosso interesse. Muito obrigado pelo carinho da vossa audiência, boa continuação ao final de semana, e para quem vai à casa do Senhor amanhã, bom culto para si, e Deus abençoe poderosamente, Deus querendo, volte a próxima semana quando forem pontualmente 19 horas aqui no canal Espírito e Vida Oficial com Mateus Montão. Um abraço, até a próxima, querendo Deus.